Ora bem, então voltamos aqui a este livro ainda, Deuses, Gigantes e Heróis, da mitologia grega, e vamos continuar, portanto, com a história de Zeus que tinha ficado a meio, portanto, digamos assim, no último vídeo. Não se esqueçam de pôr um gosto, um like e subscrever o canal para continuarem a receber notificações das histórias que eu vou aqui colocando. E vamos continuar. Então, este capítulo chama-se Zeus enfrenta os titãs e diz assim. Não se esqueçam, tínhamos ficado numa altura em que como é que ele se chama? O Cronos já tinha, portanto, vomitado os irmãos de Zeus, não é? Com aquela poção. Então, um horrível estrondo agitou o mar sem limites. Um grande grito ecoou pela terra inteira. Alterado o céu imenso gemeu de dor. E o sombrio Tártaro foi tomado de terror. Assim canta um poeta a história da mais sangrenta guerra que a terra conheceu nos tempos lendários dos deuses, gigantes e titãs. Os homens tremeram de espanto e horror perante a luta terrível que Cronos e os titãs, com o poder da tempestade do vulcão, do tremer da terra, de todas as forças devastadoras da natureza, que a natureza conhece, desencadearam contra Zeus e os seus irmãos. Ela iria determinar a ordem no universo. Tudo começou quando Cronos, depois de vomitar os seus filhos, compreendeu que novamente corria o risco de vir a ser destronado. Reunindo à pressa os seus irmãos, os titãs, disse-lhes: Meus irmãos, conto com a vossa força e coragem para impedir que se cumpra a profecia do vosso pai. Não poderemos permitir que um filho meu modifique a ordem do universo, retirando-me o poder que agora tenho. Só uma guerra sem tréguas poderá acabar com esta ameaça. Ora, todos os titãs concordaram e o mais forte, jovem e forte de todos, Atlas, foi nomeado chefe dos exércitos. Durante anos durou esta guerra, sem que nada indicasse nem ninguém soubesse como e quando terminaria. Até que um dia a terra-mãe Geia chamou o seu neto Zeus e anunciou-lhe que ele seria o vencedor se libertasse os cíclopes e os gigantes de 100 braços e 50 cabeças que Cronos tinha novamente aprisionado no Tártaro. Ora, imediatamente Zeus reuniu os seus irmãos, Hades, Poseidon, e estabeleceu com eles um plano. Protegidos pela noite escura, viajaram em segredo pelo longo caminho que conduz àquela região onde a luz do sol não chega nunca. Conseguindo surpreender Campeia, a velha guardiã do Tártaro, mataram-na, roubaram-lhe as chaves e libertaram os prisioneiros. Zeus tinha pensado em tudo, calculando que eles deviam estar muito enfraquecidos depois de tão longa e sinistra prisão. Trouxera as bebidas e as comidas dos deuses, o néctar, que é uma palavra que ainda hoje se usa para denominar uma bebida muito boa, e a ambrósia, também a comida dos deuses, para que recuperassem as suas forças. Depois de comerem e beberem, os seus espíritos renasceram. E foi então que Zeus lhes falou. Escutem, gloriosos filhos de Urano e de Geia, enquanto vos digo o que o coração medita. Há muitos anos que nós, os filhos de Cronos, travamos uma guerra contra os titãs, lutando para alcançar a vitória e o poder. Juntem-se a nós e mostrem-lhes a vossa força numa luta decisiva. Não esqueçam a nossa boa vontade, pois fomos nós que vos trouxemos de novo para a luz, libertando-vos da fria escuridão e das dolorosas cadeias. Ele falou e um deles respondeu-lhe: Não precisas de nos dizer o que já sabemos. Conhecemos o teu excelente espírito e intenções e o modo como
guardas os deuses de todo o mal. Encontramos um fim inesperado para o sofrimento, graças à tua inteligência. Agora, aplicaremos o nosso espírito e o nosso coração no campo de batalha, para alcançares o poder. E para que a nossa gratidão não seja esquecida, aqui estão estas ofertas que os filhos de Urano legam aos deuses imortais. Depois destas palavras, os cíclopes entregaram a Zeus o poder do raio, o trovão, o relâmpago e a Hades um capacete que o tornaria invisível e a Poseidon um tridente mágico. E nesse dia o ódio cresceu ainda mais entre os dois campos inimigos, e de ambos os lados as vozes gritando alcançaram o céu. Alalé! Alalé! Era o grito de guerra proferido. Nessa noite, depois de um novo conselho de guerra, os três irmãos puseram-se de acordo quanto à tática a seguir para vencer Cronos e os outros titãs. Hades iria invisível com o seu capacete junto de Cronos e roubar-lhe as armas, enquanto Poseidon o distrairia atacando com o tridente. Zeus atingi-lo-ia com o raio. Enquanto este plano se cumpria, os gigantes medonhos, com as suas 50 cabeças sobre os ombros, de onde saiu uma multidão de braços e mãos, agarraram um enorme rochedo e começaram a lançá-lo contra os titãs. Foi então que apareceu, pois não podia faltar, um velho amigo de Zeus, Pan. Mandrião, como sempre, estava a dormir a sua habitual cesta quando foi acordado pelo barulho. Zangado por terem acordado, lançou então um grito tão terrível e inesperado que os titãs, assustados e tomados de pavor, se puseram em fuga. Ora, diz aqui, numa nota de rodapé, que o medo dos titãs gerado pelo grito de Pan foi daí que nasceu a palavra pânico, que é quando a gente fica muito assustado. Ora, os titãs vencidos foram castigados sem piedade e enterrados vivos, um pouco por toda a parte. E, mais uma vez, numa nota de rodapé que eu vou ler, diz que os antigos diziam que os vulcões nasceram da fúria de alguns titãs que foram enterrados vivos. Portanto, os vulcões. Ora, Atlas, o seu chefe, teve um castigo exemplar. Foi condenado a sustentar eternamente sobre as costas a abóbada celeste e o peso esmagador do mundo. E sobre os ombros, fardo difícil de suportar, o alto pilar que separa o céu da terra. Vago o trono de Cronos, Zeus e os seus irmãos partilharam o universo e a distribuição foi tirada à sorte. O domínio do mar coube a Poseidon. O império subterrâneo, a Hades. E o céu, a Zeus. A terra foi deixada à disposição de todos. Ora, vamos para mais um capítulo que se chama O Casamento de Zeus. E então, agora que Zeus já tinha vencido a guerra, portanto, e era senhor, portanto, dos céus, vai encontrar uma companheira. Ora, quando há muitos anos o poder do universo foi distribuído pelos três filhos de Cronos, cada um deles instalou-se no domínio que lhe foi destinado. Hades construiu o mais rico palácio do mundo subterrâneo, pois a ele pertenciam todos os metais, pedras preciosas e tudo o que está escondido no interior da terra. Um portão de ouro maciço fechava a entrada, guardado por um cão, o cão Cérbero, e não Cérebro. Cérbero, que é um monstro com 3 cabeças e cauda de dragão. Possam imaginar. Corpo de cão, 3 cabeças de cão e uma cauda de dragão. Que não deixava entrar ninguém vivo lá dentro. Poseidon, o senhor dos mares, mandou edificar o seu palácio no fundo do oceano e ornamentou-o com corais de todas as cores, conchas raras e pérolas de nácar dos mais variados tamanhos. Ao contrário de Hades, que raramente saía do seu domínio, Poseidon gostava muito de viajar no seu carro de ouro, puxado por 12 cavalos brancos. À sua passagem, as tempestades apaziguavam-se instantaneamente e monstros marinhos surgiam fora d'água e rodeavam-no, dançando. Zeus erigiu a sua morada
no Olimpo, uma montanha suspensa algures entre o céu e a terra. Um portão feito de nuvens e guardado pelas 4 estações do ano separava o resto do mundo deste lugar onde a luz do sol brilhava sempre e nem a chuva, nem o vento, nem a neve ou a tempestade perturbavam a tranquilidade dos que lá moravam. Depressa o Olimpo se tornou um local preferido dos deuses imortais. E além de Zeus, aí vieram a habitar as suas irmãs, Héstia, que é a deusa do fogo e do lar, Hera, a deusa protetora do casamento, e Deméter, a deusa do trigo e da terra produtiva. O próprio Poseidon aí passava a maior parte do seu tempo. A pouco e pouco, e tal como predissera o avô Urano, o poder de Zeus foi crescendo até que ele se tornou o deus dos deuses e dos homens. Todos os deuses o respeitavam por ter sido ele que os salvara da barriga de Cronos e que os chefiara na luta contra os titãs. Como Senhor do Céu, e era ele o deus da chuva, fazendo e desfazendo as nuvens conforme lhe apetecia. Mas a sua autoridade não foi ganha apenas à custa de respeito. Era também conseguida graças ao medo que provocavam o clarão e o estrondo do raio e do trovão, cujo poder só Zeus herdara dos cíclopes, e que ele ameaçava lançar sempre que se irritava. E assim o Olimpo transformou-se no centro de todas as decisões importantes dos deuses e dos seus habitantes, e ia aumentando, graças sobretudo à numerosa descendência de Zeus. O deus dos deuses e dos homens apaixonava-se muitas vezes, e os seus amores dos seus amores foram nascendo filhos que logo vinham morar para junto do pai no Olimpo. Aí viviam e festejavam, saboreando o néctar e a ambrósia e ouvindo o canto da lira do deus Apolo, um dos muitos filhos de Zeus. Mas apesar das suas variadas paixões, Zeus só se casou uma vez. Assim, contam os antigos a história do seu casamento. Um dia Zeus apaixonou-se pela sua irmã, a deusa Hera, a mais bela de todas as deusas. Logo lhe declarou o seu amor, mas Hera disse-lhe que não queria casar com ele. Zeus começou a persegui-la por toda a parte, escondia-se para a espiar em segredo, mandava-lhe presentes adivinhando os seus desejos mais secretos, mas sem resultado, até que desesperado inventou um estratagema para a conquistar. Ora, num dia frio de primavera, Zeus transformou-se num pequeno cuco e escondeu-se junto à fonte onde todas as manhãs Hera passava para dar de beber aos pavões que criava no seu jardim. E assim, quando Hera, nessa manhã, se aproximou da fonte, assustou-se ao ouvir os gritos de um pobre cuco que tentava manter o equilíbrio à beira da fonte, acabando por cair desamparado nas águas quase geladas. Socorro! Gritava aflito o passarinho. Salvem-me, que eu não sei nadar! E debatia-se numa grande agitação, tentando manter a cabeça fora d'água. Hera teve pena dele e, fazendo uma concha com as mãos, tirou-o da água. Viu então que ele estava tremendo frio e ternamente aconchegou-o ao colo para o aquecer. Foi então que Zeus mostrou a sua verdadeira identidade e Hera, envergonhada, acedeu a casar com ele. No dia do casamento, todos os deuses, em cortejo, entregaram presentes aos noivos. O mais apreciado de todos foi o da avó Geia, a terra-mãe, que ofereceu a Hera uma árvore mágica coberta de maçãs de ouro. A noite de núpcias durou 300 anos. Durante esse tempo, todos os dias, Hera se banhava num rio de águas encantadas e que a tornavam de novo donzela. Deste casamento nasceram 3 filhos: Ares, o deus da guerra, Eris, a deusa da discórdia, e Hefaisto, o único dos deuses do Olimpo que era feio, mas muito amável e popular entre os deuses e os homens, porque sabia trabalhar os metais como ninguém. E era ele quem fabricava as armas, os móveis e os brinquedos mais engenhosos. Conta-se que, na sua oficina, havia criados feitos por ele em ouro, capazes de se moverem e de o ajudarem, como os nossos robôs de hoje. E vamos para penso que é, exatamente, o último capítulo, que é a revolta contra Zeus e
Vamos lá então para o final da história. Era uma vez o deus dos deuses e dos homens, Zeus, e a sua mulher era a rainha das deusas. Conta-se que terminada a noite de núpcias que durou 300 anos, Zeus e Hera começaram a dar-se mal. Discutiam, zangavam-se frequentemente um com o outro. Hera acusava Zeus de a deixar muitas vezes sozinha, namorando deusas, ninfas e mulheres, e de, ainda por cima, lhe mentir quando voltava das suas aventuras amorosas. Zeus queixava-se das intrigas que, como vingança, Hera espalhava a seu respeito. Se bem que lhe revelasse por vezes os seus segredos e aceitasse alguns dos seus conselhos, Zeus não confiava inteiramente em Hera. Hera, por seu lado, sabia que o seu marido se o seu marido se ofendesse para além de certos limites, a chicotearia ou utilizaria mesmo o raio contra ela. Mas chegou um momento em que a exuberância e os excessos de Zeus se tornaram insuportáveis, não só para Hera, mas também para todos os outros habitantes do Olimpo. Foi então que estes, instigados por Hera, cansados dos maus humores de Zeus e fartos de viverem amedrontados com as ameaças constantes que ele fazia, organizaram uma conspiração para o destronar. Ora, no dia combinado, Hera veio avisar os conspiradores de que Zeus tinha adormecido. Apolo e Poseidon, chefes da revolta, aproximaram-se então cautelosamente da cama dele e roubaram-lhe o raio. Enquanto Poseidon, servindo-se do seu tridente mágico, punha o raio longe do alcance de Zeus, Apolo tocava em surdina algumas notas da sua lira, dando sinal combinado para os outros deuses o cercarem. Prenderam-no, então, com uma correia de couro com 100 nós. Zeus, entretanto, acordou e, mais furioso do que nunca, ameaçou matá-los. Todos os outros deuses, menos Héstia, começaram a fazer troça dele, porque Zeus nada podia fazer sem o raio e nem sequer se podia mexer, preso como estava. Depois de celebrarem a vitória, comendo e bebendo, dançando ao som da música de Apolo, Hades, que, chamado à pressa, acedera em sair do seu palácio subterrâneo, disse: é preciso escolhermos imediatamente um sucessor de Zeus. Eu, que com o meu capacete tenho o poder de me tornar invisível, eu, o senhor do mundo subterrâneo, das riquezas e metais preciosos escondidos na terra, eu, o mais rico dos deuses, serei o melhor dos reis. Nunca, respondeu Poseidon. Sou eu o rei que convém ao Olimpo. Comando as águas, governo as tempestades e as águas calmas e faço tremer o mundo quando, no meu carro de ouro, rolo pela superfície dos oceanos. Depois de Zeus, sou eu o mais poderoso, graças ao meu tridente, que tudo pode levantar ou dispersar segundo a minha vontade. O Olimpo precisa de um rei que conheça a arte da guerra, e quem melhor do que eu, o filho legítimo de Zeus, e Hera, o deus da guerra, poderá cumprir essa função. Assim vociferou Ares. Tu, respondeu-lhe Hera, sempre sujo de sangue, tu, que só pensas em matar, e que não passas afinal de um cobarde, gritas como uma criança quando sofres e foges logo que és ferido. Serias um lindo rei, sim. Não serei eu, a deusa Hera, eu, a rainha das deusas, tua mãe, a consentir que tal loucura aconteça no Olimpo. Não, gritou Apolo, eu, que também sou filho de Zeus, que encanto o Olimpo com a música da minha lira dourada, eu que ensinei aos homens a arte da medicina e que sou o Deus da luz e da verdade, eu serei o melhor dos reis. A certa altura a discussão era tão violenta que já era impossível ouvir-se o que cada um dizia. Todos se exaltavam, falavam ao mesmo tempo, e em vez de escutarem os argumentos uns dos outros, ameaçavam utilizar a força para impor a sua vontade. Foi então que alguém, sentindo que não havia meio de pôr cobro a tanta barafunda, e temendo uma guerra civil, se lembrou de chamar Briareu, um dos gigantes de 100 braços e 50 cabeças, amigo fiel de Zeus. Distraído com o calor da discussão, os deuses não repararam que Briareu se aproximava de Zeus para o libertar. Quando deram pela sua presença, já era tarde demais. O gigante, servindo-se todas as suas mãos ao mesmo tempo, desatou os 100 nós da correia que prendia Zeus num abrir e fechar de olhos. Livre
Zeus apoderou-se novamente do raio, lançou-o várias vezes para descarregar a sua ira. Os outros deuses, tremendo de medo, aguardavam a sentença feroz que certamente sobre eles cairia. Zeus então falou. Considerando Hera a principal culpada da revolta, mandou suspendê-la do céu por uma cadeia de ouro à volta dos pulsos. Apolo e Poseidon foram expulsos do Olimpo e enviados como escravos para a terra. Durante um ano. E aqui numa nota de rodapé diz-se que aí, como escravos, ajudaram a construir as muralhas da cidade de Troia, que era uma cidade que aparece num texto, portanto, um livro antigo, um poema épico, e que tem umas histórias muito interessantes, a cidade de Troia. Portanto, aparece na Ilíada e também na Odisseia, no início, quando o herói, como é que ele se chama? O herói grego da Odisseia vai pelos mares fora. Já me vai lembrar. Vou continuar a ler, depois, quando me lembrar, eu digo o nome do herói. Ora, mais tarde, Zeus libertou Hera, depois de um juramento solene que ela e os outros deuses prestaram de não mais se insurgirem contra ele. E desde esse tempo, Zeus reinou sobre os deuses e os homens, sem que ninguém no Olimpo contestasse o seu poder supremo. Ora bem, e chegámos ao fim deste livro e desta história, e eu não me lembro o nome do herói da Odisseia, deu-me assim uma branca, mas isso também não é importante. Um dia destes vou deixar aqui um vídeo com uma história em que faz um relato, portanto, da Odisseia. Não a Odisseia como foi escrita, não é? Por Homero, um grande poeta grego, mas um resumo, para que vocês possam ter acesso. É uma história fabulosa, a história da Odisseia. E até um próximo vídeo.